Bem-vindo ao canal Jesus é Vida. É um prazer ter você por aqui. O meu nome é Alexandra e vamos juntos nesse assunto tão importante. Descubra se você está sofrendo tentação. E para isso, nós vamos seguir alguns passos. Primeiro, nós vamos definir o que é tentação. Depois, nós vamos saber se ser tentado é pecado ou não. Juntamente disso, nós vamos dar aqui os sinais de pessoas que estão sendo tentadas. Sim, as pessoas, quando elas estão sofrendo algum tipo de tentação, elas sofrem alguns sinais. Nós vamos saber disso. E o que fazer para sair, né? Para conseguir sair bem-sucedido dessa tentação. Então vamos juntinho, peço gentilmente que você fique comigo até o final, não pule nem um pedacinho do vídeo, para que nós possamos entender sobre esse assunto, que é tão atual e que é tão importante em nossas vidas, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que é tentação? Tentação é um forte impulso, atração ou estímulo para fazer algo que é considerado proibido, inadequado ou prejudicial. Então, o exemplo que nós vamos usar de uma pessoa que foi assim, que teve esse forte impulso, que teve essa atração, esse estímulo, foi ali em Gênesis capítulo 3, versículo 4 ao 6, nós vamos ver a serpente conversando com Eva, mostrando para Eva que aquela árvore tinha algo que Eva precisava. Tinha algo ali que Deus se escondeu de Eva e que Eva precisava saber. O que estava acontecendo ali? A serpente estava induzindo a Eva ao erro, que era desobedecer uma ordem divina. Então, isso é uma tentação, né? É quando vem aquele desejo de você realizar uma ação que você, no fundo, você sabe que não é certo, mas aquele desejo vem, né? Que foi assim com Eva. O desejo de conhecer, de saber o que tinha naquela árvore, né? Acabou fazendo o quê? Eva, né? Dando ouvido à serpente e pecando, né? Eva começou ali a olhar para aquela árvore, a ver que aquela árvore, olha só, gente, a tentação mexe até com os sentidos. Lá em Gênesis capítulo 3, que eu vou ler até para você rapidinho, capítulo 3, versículo 4 ao 6, diz assim: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo bem e o mal. Olha só, a tentação, ela te dá uma aparência de que aquilo vai ser bom para você. Ela não te diz as verdadeiras consequências que você terá se você cair nela, né? Ela te mostra algo muito bom. 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, olha só, começou a mexer com o paladar de Eva. Era boa para se comer, agradável aos olhos, olha só, começou a mexer com a visão de Eva. E árvore desejável para dar entendimento. Tomou seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ela comeu com o marido, né? Então você vê que a tentação, ela te dá uma aparência de que se você cair nela, algo muito bom vai te acontecer. Mas nós sabemos depois o que aconteceu, né? Eva e Adão caíram na tentação e eles foram expulsos do paraíso, né? Eles foram expulsos do lugar que Deus tinha feito para que eles morassem, para que eles tivessem intimidade com Deus, um local onde eles tinham tudo que era propício para viver, eles perderam porque deram lugar ao diabo, deram lugar à tentação, né? E aí, quando a tentação torna-se um pecado? Ah, estou sendo tentada, estou em pecado? Não. Torna-se um pecado, né? Quando você cai nela. Enquanto Eva estava ali conversando com a serpente, ela ainda não havia pecado.
Mas quando ela deu ouvidos à serpente, tomou do fruto e comeu, aí ela caiu em pecado, porque ela desobedeceu ao Senhor, né? E as consequências desse pecado vieram, né? Eles foram expulsos do paraíso. Então, a tentação, ela vem como algo muito bom, né? E se a pessoa não vigiar e cair, depois a pessoa vai provar as consequências daquela tentação. Tem gente que é tentado de várias maneiras, né? Tem gente que é tentado para adulterar, tem gente que é tentado para aceitar suborno, né? Tem gente que, enfim, tem vários tipos de tentação, né? E aí cabe a nós vigiarmos. Então vamos lá, gente, se houver algum barulho, eu peço perdão porque os vizinhos aqui. Bom, pela perspectiva religiosa, em muitas tradições como a cristã, é vista como uma instigação para desviar o ser humano dos propósitos divinos, né? Então, a tentação vem para te tirar do propósito de Deus. O exemplo disso foi Adão e Eva, né? Que ali a serpente veio ali, começou a conversar com eles. Um outro exemplo é Jesus, né? Que o inimigo veio para tentar Jesus quando Jesus estava ali no deserto e veio para tentar Jesus da seguinte forma: primeiro, colocando dúvida se ele era o filho de Deus. Depois, mandando que ele transformasse aquelas pedras em pães, né? Terceiro, falando para Jesus exaltar a ele mesmo, lá em Mateus 4, versículo 6. Depois, falando com Jesus, querendo instigar a Jesus a buscar a glória do mundo, rejeitando a Deus. Essa tentação é a tentação que muitos passam também, né? Quantas vezes o maligno mostra que a glória do mundo é melhor do que a companhia de Deus. Infelizmente, muitos têm caído nessa, né? Quando a verdadeira vida está em buscar o Senhor, né? A verdadeira vida está em buscar o Senhor, né? Então, o maligno tentou ali tirar Jesus do caminho, tentando ele, mas Jesus, era alguém que buscava em Deus, era alguém que tinha intimidade com Deus, era alguém que buscava as coisas espirituais e conseguiu no deserto, em um lugar difícil, em um lugar inóspito, ele conseguiu vencer o maligno. E Adão, que estava no paraíso, não conseguiu, né? Então, nós temos que saber que a tentação ela vem para te instigar a te tirar do caminho de Deus. E a tentação, gente, ela pode ser de forma exterior, ela pode vir de forma exterior, como foi com Adão e Eva, né? A serpente instigando eles a isso. Como foi com Jesus, o maligno instigando Jesus a errar, coisa que Jesus não fez. Como ela pode vir do coração. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que se passa no nosso coração. A palavra de Deus diz assim, Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o vosso coração, porque dele procede a saída da vida. O que aconteceu? Como uma tentação interna. Caim, né? Caim, quando Deus não aceitou a oferta de Caim, né? Caim se irou. E a Bíblia não diz que tinha algo tentando ali Caim. A Bíblia nos mostra o contrário. Deus mostrando para Caim que tinha algo dentro dele que não estava bem, que ele deveria se consertar. Porque se ele não se consertasse, ele iria cair naquele erro. E Caim simplesmente não deu ouvidos ao que Deus falou, né? E até hoje acontece assim com muita gente, né? O Espírito Santo de Deus está tocando, está falando, está mostrando, olha, isso aqui não está legal, e a pessoa acaba fazendo da forma que quer. Só que aí sofre o prejuízo, né? Então, existe a tentação externa, que é quando algo de fora te tentando a fazer, e existe algo interno, que foi como Caim. Caim, ele se irou, ele matou o irmão, mas não tinha algo externo fazendo aquilo com Caim, era algo que estava dentro do coração dele. Olha o que Jesus fala
sobre o nosso coração. Olha só, né? Os fariseus ali em Mateus capítulo 15, versículo 18 e 19, estavam Mateus capítulo 15, os escribas e fariseus estavam confrontando Jesus porque eles lavavam as mãos antes de comer e os discípulos de Jesus não. Então Jesus deu a eles a seguinte resposta, Mateus 15, versículo 18 e 19. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso é o que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, Jesus estava dizendo ali que não era o não lavar a mão que contaminava o homem, porque o homem iria comer ali e depois iria para o ventre e iria sair. Agora, o que está dentro do coração, isso contamina o homem. Porque aquilo que está dentro do seu coração, se você continuar alimentando aquilo de ruim que está dentro do seu coração, para colocar em prática, é assim. Por que acontece mortes? Porque a pessoa vai alimentando aquilo no coração, alimentando. Daqui a pouco a pessoa está planejando, daqui a pouco a pessoa está vendo como fazer e daqui a pouco faz, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com o nosso coração. Sinais que uma pessoa está sendo tentada. Vamos lá. A pessoa começa a ter uma luta interna constante, frequentemente acompanhada de sentimentos de dúvida, desânimo, ansiedade e racionalização do erro, que é muito comum, né? A pessoa começa a dar desculpas para o erro. A pessoa, no fundo, porque ela tem uma identidade moral da parte de Deus, ela sabe que não está certo, mas acaba racionalizando o erro, né? Diz assim, ó, a pessoa começa a colocar dúvidas sobre a palavra de Deus. Ah, isso aí é assim mesmo. Olha, quem escreveu a Bíblia foi homem, né? Ou a Bíblia está ultrapassada. E começa a dizer, não, a Bíblia foi escrita para o povo de Israel há 1000 anos, há não sei quantos 1000 anos atrás. Não é para nós hoje, né? Começa já, aquilo que a pessoa dava credibilidade, aquela pessoa que confiava na palavra de Deus, que vivia pela palavra, se ela já está sendo tentada, ela já começa. A gente vê isso, por exemplo, com aquelas pessoas que são chamadas hoje de desigrejadas, né? Colocaram esse nome aí nas pessoas desigrejadas. Pode ver que essas pessoas desigrejadas, elas começam a colocar um monte de empecilho, né? Começa a colocar dúvida em um monte de coisa, até mesmo para justificar o fato dela não estar na igreja, na casa do Senhor, né? Vamos lá, outro sinal. A pessoa começa a ficar focada em si mesmo, tornando-se egoísta, querendo agradar a ela mesma, não se importando em ferir sentimentos de outra pessoa, desde que ela esteja se sentindo bem. Olha só, né? A pessoa começa a ficar... Você vê que foi assim com Eva. Eva começou a ficar tão focada naquele fruto, que aquele fruto daria a ela entendimento, que ela não ligou para mais nada, ela ficou focada naquilo ali, ela queria conseguir aquele fruto, ela queria comer aquele fruto. Era o foco de Eva, descobrir aquilo que aquele fruto tinha, aquele entendimento, né? E é assim uma pessoa que está sofrendo tentação. Só que a palavra de Deus nos lembra que ser tentado não é pecado. O pecado é quando você cai nessa tentação. E também a Bíblia nos oferece formas para vencermos a tentação. E a primeira forma é vigiar e orar. Você está vendo que o negócio não está bom? Vigia, né? Ora. Está em constante comunhão com Deus para reconhecer a fraqueza antes que ela se transforme em queda. Jesus falou com seus discípulos lá em Mateus capítulo 26, 41. Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Foi o próprio Jesus quem falou isso. Segundo meio. O primeiro é vigiar e orar. O segundo, combater com a palavra. Usar a verdade bíblica para rebater os pensamentos enganosos, assim como Jesus fez no deserto em Mateus 4.
Se você for ver, Jesus rebateu o tempo todo com a palavra, porque a palavra de Deus, ela é uma espada que corta, né, o laço do inimigo. Terceiro, fugir da situação. Em casos de paixões e desejos da carne, a ordem bíblica é literalmente fugir da ocasião do pecado, né? Você está numa situação que você sabe que está errado, foge, não fica perto, faz ali, dá o pé, né? Faz como José. José, em momento ali em que ele estava sendo tentado, ele correu, ele fugiu, né? Então, não dê lugar à tentação, não dê lugar ao diabo, corre, tá certo? Bom, se você gostou, eu peço muito a sua ajuda, que você deixe aqui no seu comentário, você sabia o que é tentação dessa forma, né? O que te chamou a atenção no vídeo? Fala isso, é muito importante saber o que você pensa. Aliás, quando eu faço esse vídeo, eu faço justamente por você. Eu gosto de estar nessa comunhão com você. Então, eu preciso saber o seu comentário. Eu preciso saber o que você pensa, o que você achou, tá bom? Deixa aí o seu like. Se você não é inscrito, considere se vamos andar juntos, se inscreva, tá bom? E se aparecer aí o botão de hype, passa para o ladinho para hypar o vídeo, para que mais pessoas conheçam, tá bom? Eu conto com você para me ajudar. Deus te abençoe. A paz.